Então, o processo do acompanhamento e da gestão, ela também tem a ver com esse planejamento e replanejamento do que a gente tinha imaginado fazer. E nas atividades e projetos sociais, às vezes esses elementos eles mudam muito e a gente precisa tomar muito cuidado e não deixar as atividades meio soltas. Então a gente faz depois, a gente vê quando pode acontecer. Toda vez que a gente atrasa, ele vai ter um impacto do tipo do que a Gabriela compartilhou aqui com a gente. Você perde o público, mas você pode ter um impacto também no custo. Eventualmente, o custo da cesta básica, do jeito que está aumentando, se a gente não comprou naquele mês, pode ser que isso afete a quantidade do que eu consigo comprar no mês seguinte, se a gente começa a entrar num cenário de inflação. Então, fazer a gestão e acompanhar o tempo e acompanhar a atividade também tem a ver com acompanhar muito de perto as atividades que a gente planejou no tempo que ela foi imaginada para acontecer, porque senão ela sempre vai acarretar num processo de prazo. E eu acho que tem um elemento aqui que a gente fala, para a gente já ir conduzindo aqui para o final da nossa conversa, sobre quais são os indicadores de sucesso, porque em geral as pessoas falam qual é o resultado do seu projeto, o que você fez no final das contas. E acho que esse é um elemento muito importante para a gente fazer um exercício. Eu acho que no terceiro setor às vezes a gente faz pouco, que é a gente olha, eu previ dar uma oficina, eu dei uma oficina, então tá bom, isso aqui eu estou acompanhando o processo. Mas como é que a gente pensaria, e eu acho que essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer quando a gente pensa num determinado projeto, o que é sucesso para a gente? No final das contas, se eu fizer o projeto e se eu fizer tudo que eu estava imaginando, quando eu comecei a fazer, por que eu estava fazendo aquilo e o que eu estou fazendo, como é que eu penso que isso é sucesso? Dizer, não, aqui eu consegui, realmente eu consegui, eu tenho sucesso nesse projeto. Acho que pensar os indicadores de resultado, ele tem a ver com a gente pensar qual é a nossa medida de sucesso. Quando a gente diz, eu tive sucesso nesse processo, ele aconteceu, e não é só aconteceu conforme o planejado, porque eu fiz a oficina e a oficina aconteceu. Mas quando a gente fez a oficina, lembra por que a gente estava fazendo? A gente tinha um objetivo maior ali, era um porquê que a gente queria mudar aquilo. Então, conseguir fazer essa reflexão de como as nossas atividades têm dialogado com aquele porquê da justificativa, eu acho que ele é um ponto muito importante para a gente dar um salto na hora de contar as nossas histórias. Como é que deu resultado, ao invés de, eu fiz as oficinas e pretendia fazer 10 oficinas, eu fiz as 10 oficinas. O que aconteceu naquelas oficinas que eu pretendia que acontecesse e que mudaram alguma realidade ou que mexeu naquele porquê, naquele contexto que a gente estava fazendo? Então, pensar nesses indicadores e conseguir registrar como é que eu mostro para as pessoas e para o financiador o que aconteceu, acho que é outro elemento muito importante para a gente ir pensando a melhora da nossa gestão do projeto. Como é que a gente mede sucesso? Primeiro, a gente definiu o que é sucesso para a gente, né? Naquele projeto, era possível chegar naquele indicador ou aquela mudança concreta que a gente queria fazer a partir das atividades que a gente planejou? E se a gente conseguiu fazer isso, que medida, quais são os indicadores? Já que vocês já tiveram aqui o workshop de indicadores, como é que eu meço isso? Qual é o indicador, qual é o elemento, que história é essa que eu conto para as pessoas e mostro que aquilo que eu estou chamando de sucesso é sucesso? Então, acho que aqui tem um elemento muito importante para quando a gente estiver trabalhando com gestão de projetos, captação de recurso, prestação de contas. Acho que esses são elementos aqui muito chaves para também pensar. Se você contar a estrutura do que isso significa quando as pessoas vão comparar com realidades anteriores, você começa a justificar melhor o seu resultado. Então,
também nesse processo de contexto, quando a gente conta o resultado, muitas vezes as pessoas vão pedir um número, mas a gente precisa sempre entender esse número dentro de um contexto. E aí os resultados qualitativos, eles importam. Então, como é que mede acolhimento? Então, talvez esses sejam elementos aqui para pensar. É o tipo de relação que as pessoas têm, é como a pessoa se sente bem recebido dentro daquele ambiente, como ela é tratada com respeito. A gente começa a traduzir algumas linguagens que, em geral, quem está lá no atendimento na ponta é muito óbvio, mas para o financiador que está lá distante, que nunca viu isso, ele não entende o que é. Então, conseguir apresentar esse contexto é muito importante. Então, comunicação e a história que a gente conta dentro do que a gente está apresentando, ele é sempre muito importante para a gente pensar na prestação de contas e, inclusive, a sustentabilidade de como é que a gente está enxergando esse resultado. Então, lembrando, resultado ele não é só quantitativo, ele também é essa história que envolve aquele resultado do que a gente está entendendo como sucesso. Lembrando que tinham desafios, quando você disse aqui, a gente sai do ambiente fechado, onde ele tem que ir, tem uma realidade obrigatória para você ir para um atendimento de porta aberta, é outra coisa. Então, aquele número é muito diferente do que o número de dentro. E, eventualmente, você vai reduzir isso e precisa conseguir apresentar e contar para o financiador, porque nem sempre ele tem isso claro. Gabriela, acho que você traz uma questão aqui que me parece que todo mundo que trabalha no terceiro setor precisa ter, que é criatividade. Então, às vezes sobrou. Então, primeiro a gente precisa ter a responsabilidade, precisa ter a transparência e esse diálogo com o financiador, mas, acima de tudo, a criatividade. Porque sobra o recurso, se tem possibilidade da gente transformar esse recurso em algo muito importante para aquela realidade que a gente quer transformar, e a gente sabe contar essa história, o financiador permite que a gente faça. A gente precisa contar, não dá para fazer isso sem contar, porque eu já vi muita organização tendo que devolver recurso. Então, se você faz alguma coisa que não é combinado, isso tem consequência. Então, não pode fazer o que não é combinado, precisa combinar, a não ser que ele diga não precisa combinar. Então, gestão também tem a ver com isso. Qual é o combinado, o que pode e o que não pode. Mas sempre que sobra recurso, eu acho que é muito importante isso e essa experiência que você traz. Como é que a gente pode repensar essa utilização de um recurso para contribuir com o objetivo que você queria, que você fez, que era importante para a transformação daquela realidade, e conversando com o financiador você consegue potencializar ainda mais o resultado. Então, acho que tem elementos aqui, por isso que é tão importante a gente ir acompanhando a atividade, o recurso, o custo que a gente tem, e fazer esse diálogo e a manutenção desse diálogo com o financiador, porque a gente consegue fazer essa gestão, essa realocação com muita criatividade, trazendo cada vez mais o impacto e o resultado que a gente pretende. Então, muito bacana saber dessas possibilidades e que é efetivo. A gente consegue fazer, lembrando desses cuidados, precisa registrar, precisa pedir, precisa se comunicar e precisa manter a transparência. Se você consegue fazer todos esses elementos e contar, a gente consegue avançar muito mais com os recursos que são captados e como é que a gente faz essa gestão. Eu acho que essa questão que a gente está falando sobre a história, eu acho que ela surgiu em todos os workshops que a gente teve até agora. Não sei se todo mundo pôde participar de todos, cada um tem a sua agenda, mas eu acho que a gente falou nisso de indicadores, a gente falou nisso de captação de recurso e a gente está falando nisso agora de gestão, porque o mesmo ponto vale para todas essas questões. Tanto se você está buscando um financiamento, quanto se você está prestando conta de um dinheiro que você recebeu, de uma doação que você recebeu, o principal é você conseguir contar a história do que você consegue fazer com o valor que você recebeu, seja um valor de tempo, seja um valor de produto, seja um valor financeiro. E aí a minha experiência pessoal também, que faço gestão de projeto, é que quase sempre o financiador ele vai topar reformular e mexer no orçamento e fazer uma doação
se você conseguir contar para ele o que você fez. Eu acho que a pessoa que dá o dinheiro, ela quer ter certeza que o dinheiro dela está sendo gasto da forma que ela espera. E aí o problema não é tanto a reformulação, mas você tem que conseguir contar por que isso acontece. E aí a gestão entra nisso, assim como entra a produção do indicador ali na busca e tal. Então eu acho que esse é o ponto que vem passando por todos os workshops, e queria agradecer muito a Melina pelo que ela trouxe hoje para a gente, porque eu acho que é a história que a gente vem contando e é o que a gente vai continuar conversando nos próximos workshops.